Olá, amigo assinante da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. O entrevistado dessa semana, vou apresentar agora o Dr. William Gebrim. Ele é advogado aqui na cidade de Anápolis e vai contar um pouquinho da história da família. Aquele padrão que vocês conhecem, né? A origem, de onde veio, por que veio, as primeiras atividades, histórias engraçadas que acontecem. Mas primeiro eu queria agradecer ao Dr. William pela deferência de estar recebendo a gente aqui mais uma vez, interrompendo suas atividades do dia a dia. E todos os entrevistados eu sempre estou agradecendo, porque os horários da gente geralmente coincidem com os horários de trabalho, mas eles abrem esse espaço para contar um pouquinho, resgatar um pouco da história da imigração árabe na região centro-oeste, mais especificamente na cidade de Anápolis. Doutor William, obrigado por estar recebendo a gente aqui no seu escritório. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco da minha família e colaborar para esse crescimento dessa pesquisa a respeito dos árabes, dessa imigração árabe para a cidade de Anápolis. E eu acho que é um exemplo que devia ser seguido por todas as cidades que têm imigrações importantes e que fizeram a cidade crescer baseadas nisso. Tá certo. Vamos começar então pela origem da família. Geralmente é Síria, Líbano, né? Tem alguns palestinos também, mas qual a origem da família? A minha família vem da Síria. Meus avós vêm da Síria, de Kafrum, que é uma região maronita da Síria. Vieram para cá nos idos de 1912, por aí, mais ou menos. Eu não tenho registro histórico mais seguros disso. Mas já estavam aqui em 1916, eles já estavam no Brasil. Meu avô era José Elias Chali. É um nome também diferente dos árabes que a gente conhece. Tem um registro aqui que tem uma grafia um pouco melhor. Mas ele vem para o Brasil e, diferentemente da grande maioria, ele lida com mineração de cristal na região de Cristalina, de Goiás. E ali ele fica por algum tempo e, pelas razões da época, ele acaba falecendo muito novo, com várias doenças tropicais que acometeram a ele naquela época, sem tratamento nenhum. Minha avó, então, a Joana Gebrim, vem de Cristalina para Anápolis e se estabelece aqui. Logo acima daqueles que são mais antigos vão lembrar, a ferrovia passava na Praça Americana do Brasil, onde ainda tem a estação. Ela foi a primeira moradora para acima da estação, na rua Leopoldo de Bulhões. E lá ela viveu com os filhos até falecer em meados da década de 90. E ela, assim, de toda a minha família, eu tive contato extremo e próximo com ela, e ela era conhecida aqui em Anápolis por ser benzedeira. Ela pegava um galinho de arruda e benzia as crianças, os velhos e toda sorte de doenças que tinham, que às vezes não tinham tratamento, e que ela era procurada para fazer esse tratamento. Ela se tornou referência, então, né? É uma referência, né? Ela cuidava disso. E é curioso, assim, quem assistia às sessões de benzer que ela fazia, era tudo muito curioso, assim. Ela falava em árabe todo o tempo, não falava em português, apesar de ser fluente no português já, mas ela falava em árabe. E sempre que ela terminava de benzer, aquele galinho de arruda estava despencando, seco. Então, eu não sei, cada um acredita na fé que tem. Mas ela curava muita gente. O senhor já foi benzido por ela também, ou não? Eu fui muitas vezes, toda semana. E ela vivia fazendo isso graciosamente e dedicada, 100 horas para fazer isso. Qualquer hora que alguém batesse a porta da casa dela, ela estava ali disposta a acolher, oferecer um café, uma água e fazer aquela oração para curar qualquer um que tivesse um problema. E aqueles problemas mais comuns, né, que a gente lembra de ouvir, assim, aqueles tradicionais, espinhela caída,
de fruxo, aquelas coisas todas. Né, o de fruxo, pelo que eu ouvi falar, não sei se é a mesma coisa, é pegar aquela corrente de ar, ficar meio resfriado, alguma coisa em relação a isso, né? Pegar o de fruxo. É o resfriado, né? E resfriado, quando não se tinha analgésicos nem vitaminas, benzedeira. Os árabes, em geral, levavam seus filhos para ela benzer. O próprio patrocinador desse programa, ele foi benzido pela minha avó. Ele contava que ia e que minha avó benzia e às vezes ele estava com algum problema, alguma doença, mas geralmente eram coisas mais simples, né? E ele benzia, ela benzia, e todos eles foram, a grande maioria daqueles que hoje estão aí na faixa de 40 anos para mais, com mais de 40 anos, certamente foram benzidos pela minha avó. Às vezes até eu fui benzido, não me lembro, vou até perguntar quando eu chegar em casa para minha mãe lá, se ela tem alguma informação a respeito, de repente, né, porque era muito comum na época, eu me enquadro nesse perfil aí, da faixa dos 40 aos 50. Mas tem muitas outras benzedeiras que existiam aqui em Anápolis. Eu falo que eu morava naquela região ali próxima, entre Leopoldo e a igreja de Santo Antônio ali. Pois é, naquela região eu me lembro que tinham pelo menos mais uma. Mas essa era brasileira e católica também. Mas vivia-se essa história que envolveu a família, minha avó, aqui em Anápolis. E ela teve os filhos dela aqui, nomeando agora o Isper, que era o meu pai, Arum, que conhecidíssimo também, dono do restaurante napolitano. Filé parmegiana de lá era inesquecível. Inesquecível, dá uma saudade. O meu tio Geraldo, aí sim, se benzer resolvesse alguma coisa, não resolveu nada para ele, que ele deu muito trabalho também. Passou batido também. Ele era lanterninha do Cine Imperial. É o antigo Rox, lá na Praça James França. Esse. Ele era o lanterninha e às vezes passava o filme também. Não lembro o nome, o projetista, né? Ele era projetista do cinema também e os contemporâneos também contam muitas histórias dele, histórias muito curiosas. E ele certamente não era a pessoa mais certa do mundo. Ele era difícil, ele era custoso também. Foram quantos filhos no total? São 7. Jamila, Helena, Carlos mudam para Brasília, vivem lá desde também são pioneiros, né? Porque foram antes da inauguração para Brasília e ajudaram a construir aquela capital. Esses 3 filhos dela, os demais ficaram aqui em Anápolis. Eu fico imaginando o seguinte: seu avô faleceu cedo, como você disse. Já era uma vida complicada, a vida de garimpo, a gente sabe de dificuldade do idioma, dificuldade financeira, aquela coisa toda. Eu fico imaginando uma senhora que fica sozinha, fica viúva, para cuidar desses filhos todos, né? Que dificuldade que é. E aí a gente, estão sempre falando de homem, mas o papel da mulher, da mãe árabe também, né? De muitas vezes tocar não só o dia a dia da casa, mas como dar sustento, esse pessoal todo é muito importante, né? Nós hoje vivemos num mundo materialmente muito bem suprido. Então, nós temos meios muito maiores do que haviam na época deles. Mas a gente esquece que eles vieram para cá muito jovens, todos eles. Minha avó com 14 anos, meu avô provavelmente entre os 18 anos de idade. Estavam sadios, fortes, traziam consigo uma fé muito grande. E bota fé mesmo. A fé no divino, né? E isso que era importante, né? É como se diz, a fé que movia montanhas, na verdade, essa fé verdadeira é aquela que move o coração dos homens. E eles vinham para cá com essa fé, jovens, com muita fé. Então, para eles não era um bicho de 7 cabeças, nem era tão terrível assim transpor barreiras como a do idioma, já que aqui também era um grande sertão, não muito diferente talvez da terra de onde eles vieram, porém muito mais fértil,
com muito mais oportunidades, por ser um mundo novo. Então, para eles era quase que prazeroso dizer: eu vou atravessar o oceano, vou começar uma vida e vou produzir bem-estar e sucesso para minha família. Eles vinham com esse intuito. Carro, avião, internet, tudo se torna tão fácil, né, que a gente não consegue nem mensurar o que de fato é difícil. Né? É tanta informação ao nosso alcance. Naquela época era o quê? Era lombo de burro, a pé. É uma coisa terrível de se imaginar. Então a gente fica botando dificuldade em tudo hoje. Eu costumo falar até nos programas como a gente acha as coisas difíceis, né? E para eles, como você falou, de repente tem essa visão até que difere de alguns outros que acham que era de fato muito difícil, e na minha opinião também era, mas conseguir transpor isso tudo aí com alegria, com vontade e principalmente com o objetivo principal de somente criar a família, estabelecer e ter algum sucesso, né? Pode até se propor um desafio, né? Um reality show daquela época. Vamos pegar as pessoas de hoje, vamos limitá-las aos recursos que haviam no começo do século passado e deixá-las viver por algum tempo sem energia elétrica, sem geladeira, sem fogão a gás. Vamos ver quem é que se vira, né? E vamos falar: olha, vocês a partir de agora todos vão ter que ouvir falar em sânscrito, por exemplo. Qualquer coisa que não seja o seu idioma. Não seja o seu idioma. Certamente haveria essa transposição dessas barreiras, mas eles tinham muito mais do que o que nós temos hoje no coração. O senhor acredita que o principal seja isso mesmo? Coração, a fé movendo mesmo? Acredito, sem dúvida nenhuma. Foi a fé, a emoção, a vontade, foram sentimentos que fizeram eles virem e terem sucesso nisso. Outra razão, outro motivo não vai se explicar. Aquela simples ideia de que eles vinham por ganância, por vontade apenas de enriquecer, eu não acredito que tenham tido tanto sucesso só com isso. Eles carregavam muito mais na mala deles. Aquela tal história: vamos fazer a América. A América pode ser Nova York, pode ser Buenos Aires, pode ser o Porto de Santos. Ninguém tinha, na verdade, nem muita ideia do que se tratava na época, né? Acho que era muita pretensão de repente: vou pegar o mundo novo, né, e vou enriquecer em cima dele, né? Então, se não tiver um pouquinho de vontade, um pouquinho de força e algo mais para mover, não sairiam do lugar de lá, não, né? Sempre teve essa visão do árabe, mesquinho, pão duro, e eles não eram assim. Mas se você tem poucos recursos, são mínimos, você tem que fazer o quê? Economizá-los, guardá-los o máximo que você puder. E fazendo isso, principalmente para eles, é que eles faziam fortunas aqui. Enquanto os outros desperdiçavam, eles guardavam. Exatamente. Mas não eram mesquinhos. Porque o próprio Dr. João Asmar fala, em todos os programas eu repito, as casas dos árabes eram portas abertas. A comida era fato. Você não tem comida, está precisando de comida, vem aqui que você come, né? Então você tirar muitas vezes do seu e dividir com os outros é uma coisa complicada. Mas isso é historinha para daqui a pouco, para o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta. O nosso convidado de hoje é o Dr. William Gebrim. Ele está contando um pouquinho da história da família, das origens, a origem síria. E a gente encerrou o primeiro bloco deixando a deixa da alimentação, né? O tanto que era importante a questão da alimentação. E no intervalo aqui entre um bloco e outro, nos bastidores, o Dr. William me falava aqui a respeito da casa da avó dele, que, como a maioria dos árabes da época, funcionava quase como portas abertas, né? Se é que a gente pode usar essa força de expressão. Aquela antiga tradição judaico-cristã de que você tem que receber o viajante. Então, todas as pessoas que buscavam refúgio ou alimento, qualquer coisa naquele lugar, ele teria que encontrar. Então, a casa da minha avó, e não só da minha avó, mas amigos dela, árabes ali em volta, sempre tiveram portas abertas e sempre acolheram pessoas que iam se socorrer de alguma forma do pouco que eles tinham.
e que sempre dividiam. Muito curioso que na porta da casa da minha avó, os garis, quando passavam limpando a rua, eles sabiam que encontravam um pão, um copo de café e um copo de água. Todo dia eles chegavam para receber isso dela. E eu acho que isso não era só uma questão de você oferecer o puro alimento. Isso oferecia também uma bênção, oferecia também a amizade, o respeito, outros valores que não eram só você dar comida. E esses valores de hospitalidade vêm da Síria, né? Eles sempre foram assim. Os sírios em geral, os árabes em geral, são hospitaleiros, são atenciosos com os seus viajantes. E assim vai indo. A vida deles funcionava e era cotidianamente exercida assim. O que o senhor pegou da criação árabe? Do seu pai, da sua mãe? Era um lar rígido? Era mais tranquilo? O que foi feito dessa mistura do árabe com o brasileiro? A minha mãe, ela é pirienopolina. E meu pai morava em Anápolis e acabou se encontrando com ela em Pirinópolis, num baile, e se casaram. Vieram morar em Anápolis, claro, junto da casa da minha avó. Então, eu e meus irmãos nascemos muito próximos da minha avó, Joana. E conviver com ela me ensinou que, primeiro, você tem que ser honesto. Eles tinham essa questão. Você tem que ser honesto. Você tem que ter moral e você tem que ter honra. Depois disso, você aprende a trabalhar. E eu fui criado com muita rigidez nessas questões. Muito bem orientado pelo meu pai sobre tudo isso. E tive a oportunidade também de conviver com outros árabes que também me ensinaram muita coisa, como o seu Darras Bitar, pai do Dr. Samir Bitar, e o próprio Mahuli, convivia sempre, encontrava com ele, e outros, né, tantos, que tinham o próprio Halim Helou. Eu gostava muito de tomar café lá no consulado, que era o café árabe, aquele café sem coar. Já tomei muito. É forte, aquele é para quem tem muita força para tomar, porque ele não é coado e ele fica cozinhando e a borra então vai decantando e assentando no fundo e você bebe aquele café. Ele é muito forte, mas é delicioso. Então assim, eu fui criado com esses valores, não exatamente com a cultura árabe. Da cultura árabe acho que eu tenho muito pouco. É porque não havia, assim, de fato, tempo para se preservar através do seu pai, da sua mãe. O que se passou que em algum momento isso aí não foi preservado ou não foi imposto? Por exemplo, a questão do idioma das novas gerações, pouquíssimos falam árabe de fato. O que houve em algum momento aí, a necessidade de trabalho, o pouco cuidado, ou de repente já que a gente está aqui numa terra nova, vamos nos adaptar aqui e deixar um pouquinho de lado o que ficou? Não tenho uma opinião formada sobre o porquê que a cultura não ficou mais enraizada. Eu tenho amigos japoneses que são da minha idade, os pais são japoneses, e eles falam japonês. Normal, se comunicam com os pais em japonês. Mas a maioria deles? A maioria deles se comunica em japonês com os pais. E aqui de Anápolis, são daqui. E nós árabes não. Eu acho que um certo preconceito que já havia quando eles chegaram, já se desconfiavam deles. Talvez isso tenha os obrigado a deixar a sua própria cultura, a sua própria língua, para adaptar, amalgamar-se a essa nova realidade que eles tinham, realidade idiomática e
de alimento, enfim, de tudo. Né? Eles vinham e tinham que se adaptar para poder sobreviver, né? Compor aquela sociedade que havia naquela ocasião. Vamos falar um pouquinho do seu pai agora. Que atividade que ele exercia aqui? Ele trabalhava no cinema, junto com meu tio, no antigo Cine Imperial. Seu tio é aquele quietinho, você falou? É aquele quietinho, aquele que nunca deu trabalho para ninguém. Qual que é o nome dele mesmo? Geraldo. Meu tio Geraldo explodiu um banco da praça, James Fancy. Ele achou um pedaço de banana de dinamite, uma meia banana, e na hora que o pessoal foi sair do cinema, ele resolveu estourar aquilo para dar susto. Um pequeno Só que susto. estava embaixo do banco dele, o banco voou. Esse era o bonzinho da família. Mais velho que seu pai? Mais velho, ele era o primogênito da minha avó. Esse deu muito trabalho, não adiantou benzer, não. E meu pai... Para quem não pegou o primeiro bloco, o nome do seu pai? Esper Gebrim. Meu pai, então, trabalhou com meu tio no cinema durante muitos anos, até atingir uma maturidade, e aí ele foi trabalhar no banco. Ele trabalhava no banco com o Dr. Sócrates Diniz, que era o Goiás Bank, que a sede era ali no Banco Itamaraty. Se você passar lá, você ainda vê resquícios desse Goiás Bank. E o prédio histórico, né? Preservado, aquela arquitetura. Preservado. Preservado, e alguém devia tomar conta daquilo ali, porque é a história de Anápolis. Anápolis tinha um banco sediado aqui, que era do Dr. Sócrates Diniz. Ele trabalhou com o Dr. Sócrates durante muitos anos, trabalhou em Ceres, e Rialma, Jaraguá, e cuidava dessas agências nesses locais. Depois, quando o banco fecha, meu pai vai trabalhar no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Cominde, falecido Cominde. E fica nele até se aposentar, trabalhando. E eu sim, convivi muito em banco. Eu conheço muito das rotinas bancárias, porque de contabilidade, etc., porque eu convivia com meu pai dentro do banco. Mas chegou a trabalhar, não, né? Não, nunca fui bancário. Só informalmente, né? Informalmente. Assim, eu aprendi questões de economia junto com eles, né? Meu pai era corretor da bolsa, então eu brincava. Eu juntava um pouquinho de dinheiro, eu comprava uma ação, vendia uma ação. E ele fazia isso por mim, incentivando a minha poupança, né? Como se eu pudesse poupar a partir dessas formas que ele me ensinava dentro do banco. Então eu convivi muito dentro do banco, aqui no centro da cidade mesmo. Isso eu gostava muito, isso eu me divertia de ficar dentro do banco. Eu aprendi datilografia, aprendi a lidar com máquinas de calcular, tudo dentro do banco. É uma diversão para mim lembrar do meu pai dessa forma. E aprendi com outros também, né, que também eram os mestres dele, que eu já disse, aquelas figuras ilustres que nós tínhamos em Anápolis, que eu cito vários aqui, e que a gente devia resgatar mesmo a memória desses homens grandes que tinham aqui. E mais uma vez eu falo que a gente, antes de começar a entrevista, a gente faz um preâmbulo aqui, o que vai falar, o que não vai falar. Aí o Dr. William falava para mim o seguinte, quer dizer, era uma colônia, já tinha as afinidades, mas você, seus colegas, todos respeitavam os mais velhos ali como se fossem tios, na verdade. Muito embora parentes distantes, ou às vezes nem parentes, uns da Síria, outros do Líbano, de outros locais, mas havia essa questão do conselho. Se alguém te visse na rua, mesmo você não fosse parente, mas sabendo que era filho de patrício, de amigo, se tornava quase um sobrinho, né? Tinha aquela coisa, se estivesse fazendo alguma coisa errada, poder chamar atenção e você respeitar e seu pai acatar o que o outro estava falando. De repente, eu chamei a atenção do seu filho lá, ele estava fazendo isso errado. Então havia esse sentimento de comunidade, essa coisa bem, muito embora não sendo parente, mas ter quase esse sentimento de parentesco entre todos aí, como o senhor citava, que aprendeu muitas coisas com alguns deles. Seu próprio Das Bittar, um dia meu pai tinha uma agência lotérica, depois que ele se aposentou, e eu estava nessa agência lotérica, trabalhando. E um dia o seu Darras me encontrou, me pegou pelo cabelo, sacudiu minha cabeça e falou: isso não é cabelo de homem. E eu, tá bom, tio, eu vou... Tira, trata por ti mesmo. Tio, sempre tratei ele por ti. E
corri, cortei meu cabelo, curtinho, como está até hoje. Mas, assim, como eu tinha cortado o cabelo, eu estava meio preguiçoso, deixei a barba ficar um pouquinho maior. Aí eu encontro passando ali na General Joaquim Naves, eu passo e encontro o seu Abdel Gafar. O seu Abdel, então, palestino, muçulmano, uma figura linda, maravilhosa, gostava demais dele, convivi muito tempo com eles. Pegou na minha barba, balançou minha barba. Olha, você não tem que usar barba. Você não está na idade de usar barba, não. Falei, sim, senhor tio. Fui lá, cortei a barba. Raspei a barba, nunca mais usei barba. Não deixo crescer de jeito nenhum. Mas, assim, isso... Não, o respeito que se tem, né? Sim. Ele de achar que tinha autoridade, e de fato parece que tinha, né? De chegar numa criança, filho de um patrício, mas que não era nada dele, né? Para pegar e falar, esse cabelo está comprido, essa barba não está na hora de usar. Né? Mas eles tinham essa autoridade. Não sei quanto aos outros, mas uma ascendência para mim tinham. E tinham essa autoridade, eu respeitava. Em nenhum momento o senhor contestou falar, não, isso não tem nada a ver com meu cabelo, ou com minha barba, nem nada. Calado estava, calado continuou, só seguiu o caminho do barbeiro. O respeito era fundamental, principalmente para o crescimento que eles tinham, que a colônia mostrava para a gente. E esse respeito, esse bem-querer que a gente tinha com todos eles, e que hoje os grandes patriarcas já não estão mais conosco, aí a gente vem transferindo isso aos poucos para os outros, né? Aqueles outros que a gente aprendeu a gostar e a respeitar muito. O Jorge mesmo. Eu tenho o Jorge como um ideal para mim. O seu Jorge Jajá. O seu Jorge Jajá. O Jorge, o Zé Miguel. Eu tenho eles como exemplos ideais para mim. Gosto deles. Sempre que eu posso, me encontro com eles em algum momento, porque hoje a vida é muito corrida, a gente não consegue mais. E sinto assim muito que não tenha se preservado mais isso desses outros grandes patriarcas que nós tivemos em Anápolis, os grandes árabes que nós tivemos aqui. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes do Centro-Oeste. Nosso convidado de hoje é o Dr. William Gebrim. Ele vai continuar a contar essa saga da família dele. E ficou como gancho no segundo bloco os grandes personagens árabes, né? Da necessidade que a gente tem de falar e reafirmar o quanto eles foram importantes para a história do estado de Goiás, para a história de Anápolis e eu até, sem exagerar, eu diria que até para a história do Brasil, né? Porque é uma colônia imensa, vieram aqui, se aventuraram, prosperaram e ajudaram, por consequência, o país a prosperar também e a cidade de Anápolis. E, como sempre, entre um bloco e outro, tem a conversa de bastidor, né? Algumas histórias podem ir para o ar, outras não podem, umas são suposições, umas se tornam lendas não confirmadas, mas o Dr. William tem algumas para contar para a gente. Resgatar um pouco dessa memória do que ele pegou quando ele era pequeno, de quando ele escutou da avó dele contar as histórias. Fala um pouquinho para a gente aí. O cemitério era o São Miguel. Então ele era retirado uns 800 metros da casa da minha avó. E aquilo ali era um trieiro que se chegava no São Miguel. Logo depois que a Praça Americana, que era o cemitério, ele saiu dali e foi para o São Miguel. E tinha a minha avó Joana, cognominada, né, de Rani, a dona Filomena, esposa do seu Asbitar, e a dona Braxi, que era uma outra árabe também, viviam as três juntas ali, né, as três comadres. E elas ouviram dizer que tinha morrido um sujeito lá, um fazendeiro, tinha suicidado. E a curiosidade das três velhas falou: vamos lá ver o homem que suicidou. Nós vamos lá ver o homem suicidou. Nunca tinham visto o suicídio. E foram as três subindo ali pelo trieiro para chegar no cemitério São Miguel. Aquilo era um descampado, um deserto imenso.
E quando chegaram, tinha só aquela salinha ali do São Miguel, e o caixão estava lá exposto, só que fechado, tampado o caixão. E naquela época, como não interessava, o falecido era vestido num terno, com gravata, muito bem arrumado, e o caixão estava fechado. E minha avó, eu quero ver, resolve abrir o raio do caixão. Por conta própria, sem autorização. Vou abrir o caixão, eu vou abrir o caixão, porque o caixão está... Que ela abre o caixão, o morto deitado lá, assim, levanta a mão. Até hoje tem velha correndo pela depois de Bulhões abaixo. Voaram, sumiram as 3 velhas. Não apareceram de jeito nenhum mais. Chegaram em Casa Branca. Minha avó chegou e disse que tremia. Todo mundo assustado. O que foi? O morto está vivo. O morto está vivo, o morto está vivo. Meu tio Geraldo falou: eu vou lá, ué. Era o mais corajoso, primogênito, o homem da família. Eu vou lá no São Miguel, eu vou ver isso, mãe. Eu vou ver. E quem é que tinha coragem de ir? O morto estava vivo, suicidou e bateu a mão para ela. Que chegou lá, o caixão muito velho não, assim, muito mal feito, tinha um prego. E na hora de bater o prego, pregou na manga da camisa. Na hora que ela levantou a tampa, o defunto levantou a mão para ela. Agora chega o meu tio para ter coragem para contar isso para as 3. Ele vem, né, devagarzinho, contando, ele que veio devagarzinho pensando. Eu falei: e agora? Como é que eu conto para minha mãe que o defunto tá morto? E que foi só E ele, muito moleque também, chegou lá e falou: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? O defunto não estava mais lá. Geral. A história virou desaparecer, ninguém mais voltou no cemitério por uns 2 meses, ninguém queria saber de mais nada. E ele contava isso e morria de rir. Ele se divertia de contar essa história. É o que a gente falou no primeiro bloco, a mistura de culturas, né? Como era a vida, né? Há 30, 40, 50 anos atrás, tanto que era diferente, né? Virava não sei se pode falar, um programa, né? De repente lá no cemitério, fazer uma visita, né? Não tinha muito o que fazer, virava. Hoje em dia é tanta opção, é tanta coisa que se faz, né? De repente são histórias contando, até para pessoal mais novo hoje em dia, parece história ingênua. Mas que graça ter essa história, né? Que história, mas não é, gente. É uma coisa assim tão boa de se resgatar, né? São fatos que se passaram, né? Muitas vezes os mais novos eles não têm nem noção do que era viver naquela época. Vamos lá, ninguém vai lá no cemitério e fala: dá licença, eu vou abrir o caixão do defunto suicidado. Não, e abre mesmo. Mas havia muita pureza nisso também, né? E é desse sentimento que eu quero que o senhor fale. O que era esse diferencial da convivência com a avó, com o pessoal mais antigo? Essa pureza de sentimento que eles tinham. Mesmo nas artes do tio Geraldo, explodiu o banco, tinha um sentimento ali de molecagem, mais do que qualquer outra coisa. Sim, não havia violência. Ninguém estava querendo machucar ninguém. Ninguém machucava ninguém. E tinha essa pureza de todos eles. Eles não faziam mal a ninguém. Eles faziam a sua vida um exemplo para os outros. E ninguém hoje vai lá tentar abrir um caixão, claro que não. Até porque hoje se vê isso na televisão, nos filmes, enfim. Você é capaz de assistir o filme, mas não é capaz de ir no cemitério para ver o defunto e passar o medo que elas passaram, né? Foi muito mais real para elas, claro, acreditarem, morrerem acreditando que o defunto sumiu. Meu tio nunca revelou isso para elas. Elas morreram acreditando. Então, para elas era uma lenda urbana. E hoje se criam lendas urbanas baseadas em muito menos histórias do que aquelas. Mas ainda falta essa pureza, falta esse brilho que eles tinham em saber viver. Talvez hoje eles saberiam viver mais do que nós, porque a fartura de recursos que existe
e com a inocência que eles tinham, talvez eles vivessem melhor do que a gente, baseados no que eles tinham pouco e viviam mais e melhor. E nós hoje, com essa fartura de recursos, às vezes passamos... Todo mundo estressado, todo mundo passando mal, com raiva. Não, mas é trânsito, até o telefone, a internet que não funciona. Quer dizer, você se estressa com tão pouco, né? Eu me estresso muito o dia inteiro por causa de coisas que eu poderia evitar e acabo não evitando. Convivo com os meus, com todos os meus fantasmas, porque eu não me livro deles. E os fantasmas deles, o que eram? Era uma janela que batia à noite, era a ideia do sobrenatural que existia ou não. Hoje o sobrenatural foi banalizado, até o sobrenatural está banalizado. Você falar, você acredita em fantasma? Vão rir da minha cara, né? Não, você pode falar para uma criança, né, de 4, 5 anos, que ela vai rir do mesmo jeito. Mas para eles havia o sobrenatural, eles acreditavam no sobrenatural. Não nas lendas brasileiras, né? Eles nem tiveram contato com aquelas lendas de mula sem cabeça, cuca, saci, mas eles tinham o seu próprio sobrenatural, que eram as almas penadas, a alma que estava no purgatório. Eles tinham esse terror, e o terror noturno, porque você não tinha, você teme o que você não conhece, e o noturno para eles não era iluminado. Então qualquer coisa que acontecia durante a noite e não podia ser explicado, fosse um ruído, fosse uma visão de alguém que estivesse passando na rua, qualquer coisa assim, né? As sombras que a lua promovia, para eles era sobrenatural, para eles era um acontecimento fantástico. Hoje, para nós, não existem acontecimentos fantásticos. Eu tenho quase certeza de que minha avó morreu sem acreditar que o homem foi à lua. Era impossível ir à lua. E hoje a gente faz viagens em instantes pela internet. Então, assim, a falta de recursos deles tornavam eles completamente inocentes. A mercê daquela situação, né, bem dizer. Sim, mas não eram cativos, né? Hoje nós somos cativos. Não, e o pior é isso, com todo o nosso conhecimento, somos dependentes, né? Um computador que não funciona é motivo de estresse. O carro que de manhã dá um problema, é o trânsito, qualquer coisa, a gente não sai desse ciclo vicioso. Por mais que a gente saiba que tem que sair fora disso aí, mas não consegue, né? É uma coisa terrível para a gente. Não sei se vou rotular ou que seja, mas é o mal do homem moderno, é isso aí, né? Ele vira refém, de repente, das facilidades que ele tem hoje em dia. Comentando, agora sim, falando eu mesmo, sem falar do mote da entrevista, mas eu que lido com o direito, que lido com a justiça, uma coisa que me entristece muito é justamente dizer isso. Nós fomos à Lua. Nós hoje conseguimos enxergar dentro do corpo humano com um aparelho de ressonância magnética. Nós temos veículos com toda a gama de combustíveis. Temos computadores, mas nós não evoluímos socialmente. Ainda somos preconceituosos, ainda somos racistas, ainda somos viciados. Nós não evoluímos, a sociedade ainda não evoluiu para poder dizer, olha, toda essa facilidade que nós temos pode nos servir para alguma coisa realmente, porque faltou esse desenvolvimento social para que a gente possa dizer, olha, hoje nós somos felizes. Então, assim, a minha avó não tinha nada, no entanto, ela tinha muito menos preconceitos e muito menos e muito mais valor à vida humana do que hoje. Com toda essa gama de recursos que nós temos, nós ainda somos racistas, somos preconceituosos, desrespeitamos os nossos velhos,
desrespeitamos as nossas crianças, usamos todas essas ferramentas de modernidade que existem hoje para práticas das mais hediondas possíveis. E o dia a dia do advogado, que é o caso da profissão do senhor, isso vem muito claro, diariamente, né? Chega às suas mãos. Vem, todo dia nós estamos... a gente pode perceber esse tipo de descontrole social que nós temos. E dizer, nós não evoluímos. Nós temos muito e não temos nada. Isso é muito triste. E esse exemplo que eu acho que fica, principalmente da colônia árabe, que era uma colônia, que é uma colônia, que tratava muito bem os seus velhos, que os seus jovens respeitavam os seus patriarcas, todos eles. Então eu acho que esse exemplo que eles nos deixaram, é muito importante. É capaz de, daqui, aqueles que perceberem isso e quiserem, podem fazer o mundo ser um pouquinho melhor, né? Preservar um pouco mais essa característica que a gente tinha da sociedade árabe que veio para o Brasil. Eu gostaria, eu sempre peço para os entrevistados que deixem uma mensagem, né? Seja para a colônia, seja para quem está acompanhando o programa neste momento. Se o meu amigo prefeito Roberto Gomes estiver assistindo, e talvez alguns mais da colônia, que eu acho que está na hora da gente fazer o memorial, ou pelo menos uma homenagem à imigração árabe em Anápolis. Um memorial, um monumento, qualquer coisa, desde que façam isso logo, antes que se esqueça que nós estivemos aqui. Existe a proposta, inclusive, da estação ferroviária, onde está o terminal urbano hoje, aquela área lá, ficar separada e virar de fato, como o senhor falou, um local de referência, não só dos árabes, mas de todos os imigrantes que vieram para Anápolis, seja italianos, japoneses, alemães, mas preservar aquilo ali. Só que a coisa parece estar meio parada, mas eu acho que com a força da gente, com a cobrança em cima, eu acho que pode desencadear, assim, pode fazer uma coisa bacana, uma coisa bonita, para poder juntar ali. Eu vou até pegar aqui, que é uma foto mais representativa de um povo que sofreu, veio e venceu na Terra Estranha, que é essa foto aqui, da Dona Joana, né? Para a gente ter um local para colocar esse tipo de documento, esse tipo de foto, né? Preservar e deixar ela guardadinha para gerações futuras. Quem quer fazer um bom futuro tem que lembrar que teve um passado e fazer isso no presente. Vamos deixar de adiar esses planos todos, vamos fazer um memorial para essa imigração que tem em Anápolis. E basicamente eu me atrevo a dizer árabes e japoneses, que esses sim vieram e fincaram suas raízes aqui, outros eu não tenho lembrança, mas vamos fazer esse memorial, vamos resgatar a história deles aqui em Anápolis, porque é tudo muito bonito. Eu sou muito feliz de ser anapolino, de ser descendente de árabes e dizer que essa cidade foi construída com muito amor, com muita dedicação, e todas essas pessoas que viveram aqui, da minha avó e de todos os outros árabes, eles vieram e deixaram muito amor, muita dedicação, e escolheram viver e serem enterrados aqui. Vamos resgatar esse povo, vamos resgatar essa cultura e o amor que eles tinham por Anápolis. Doutor William, obrigado mais uma vez por estar recebendo a gente, contar essas histórias e a gente cobrar um pouquinho também do que pode ser feito. Eles fizeram muito, mas eu acho que as pessoas que estão vindo agora podem resgatar mais um pouquinho dessa história. Obrigado mais uma vez. Agradeço a você aí em casa por estar prestigiando esse programa, que realmente é interessantíssimo, muito bem feito. Obrigado por ter me convidado para participar e fiquem à vontade, voltem quando quiserem. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado. Mais uma vez, muito obrigado. E como eu falei, no final aí, quem não pôde acompanhar o programa todo, vai aparecer os horários de reapresentação. Até logo mais.